Fala galera do Nuvens de Valores, 19 de janeiro de 2024, sexta-feira, vídeo de fechamento semanal. Vamos começar por Cogna, também vamos trazer a análise e estudo de outros ativos. Ressalto sempre, são apenas estudos, não façam recomendação de compra ou venda. A ideia do canal Nuvens de Valores é estudar os ativos com alguns indicadores, médias, nuvens de Shimoku e dividir aqui com vocês conhecimento e, claro, sempre buscar evoluir. Vamos lá começar por Cogna. Cogna essa semana fechou nos R$ 3,19. O que temos de importante no gráfico semanal de Cogna? Essa semana, atenção, porque a gente perde a média verde-limão, é a média de 9 períodos do nosso Shimoku. Para quem já é nosso inscrito há mais tempo, provavelmente já saiba, mas para quem está chegando agora, vamos deixar aqui claro as médias. Média verde-limão é a de 9 períodos, rápida do Shimoku. A média lenta é a média vinho de 26 períodos. Percebam que essa semana fechamos nos R$ 3,19 e a média verde-limão estava na região dos R$ 3,24. A gente estava acima das médias do Shimoku desde essa vela de 27 de novembro de 2023. O que chama também nossa atenção, a gente já tinha trazido a possibilidade dessa média esse ano, que é a exponencial de 144, servir novamente como uma possibilidade de região de resistência. Por quê? Estamos novamente próximo dessa região acima aqui dos R$ 3,50, R$ 3,60, foi região de topo anterior, em julho de 23, a média serviu exatamente como resistência e nas últimas semanas estávamos nessa região. Para ainda reforçar essa hipótese de resistência, também tinha essa pontilhada amarela, que é a aritmética dos 200, que em nenhum momento o ativo conseguiu fechar acima. Lateralizou por algumas semanas próximo da média. A gente trouxe para vocês, se eu não me engano, foi acho que na última semana de dezembro, que o ativo estava com dificuldade de fechar acima dessas duas médias e poderia, claro, sempre uma hipótese, a gente não adivinha o futuro, a gente apenas traz essa possibilidade. Aqui poderia ser realmente uma região de resistência e foi bem assertiva a nossa análise. Então o que temos agora, Cogna? Primeira coisa que a gente gostaria de ver, semana que vem, quem sabe fechar novamente acima da média verde-limão. Essa semana fechou nos R$ 3,24. Vamos ver durante a semana se eu consigo trazer novamente Cogna para a gente ver onde está essa média no gráfico semanal na semana que vem, semana de 22 de janeiro. Se não, a gente também tem médias importantes ainda que podem servir como suporte. Trazer aqui as principais médias que a gente gosta de estudar, exponencial de 21 nos R$ 3,09, ou então a média lenta do Ishimoku, aqui flat ainda, nos R$ 3,01. De preferência, no nosso gráfico semanal, a gente gosta de ver o ativo a favor dessas médias. Três médias, a média rápida de Shimoku, média lenta e a exponencial de 21. Então vou colocar aqui, ó, R$ 3,01, pode ser uma região de suporte. Também vamos colocar a exponencial de 21, que está na região, por hora, R$ 3,09. Então 3,09, EMA 21 pode também ser um suporte. Não tem como a gente adivinhar se o ativo vai bater e já formar um suporte, se ele vai simplesmente tocar e demorar 1 ou 2 semanas para perder. Aqui a gente apenas traça possibilidades. O que a gente gostaria de ver, então? Retomar a média de 9 do Shimoku e quem sabe nas próximas semanas finalmente fechar acima da exponencial 144, que por hora está na região dos R$ 3,48, também já deixei anotado aqui, ó, R$ 3,48, e a aritmética de 200, que nessa semana estava na região dos R$ 3,50. Interessante ganhar essas médias. Claro, semanal, as médias de 200 aqui já pensando mais no longo prazo, mas olha só que interessante as médias de 200. Foram médias muito importantes aqui, por exemplo, por volta de julho de 2019, junho, julho de 2018, o ativo lateralizou próximo das médias, tentou romper, devolveu e depois ele fez a sua queda. Também tivemos uma região de fundo próximo das médias de 200 no semanal, por volta de setembro, outubro, novembro de 2015. Depois o ativo tenta fazer suporte aqui, por exemplo, em abril de 18 próximo das médias de 200. Então as médias amarelas, que são as nossas médias de 200 no gráfico semanal, também aqui no Cogna, são médias importantes, e já que são médias importantes, caso o ativo comece a negociar próximo das médias, a gente gosta de ver quando o ativo rompe as médias, corrige, e as médias começam a servir como suporte e não como resistência. Ainda é um gráfico razoavelmente simpático, a gente observa também, deixa eu tirar aqui os indicadores para vocês verem, deixa eu colocar nos desenhos. Que a gente trouxe aqui esse desenho antigo do nosso canal. Por exemplo, a gente pegou um fundo aqui de janeiro de 22, bate, sobe, né? Então a gente formando a região de resistência. Chegou até perder esse suporte aqui por volta de novembro, de 22, janeiro,
Candle importante aqui em maio de 23, voltou a trabalhar dentro dessa região que a gente desenhou. Claro, a gente foi ajustando esse suporte, essa resistência, e por hora ainda a gente trabalha aqui com essa hipótese de ser a Cogna está respeitando essa região aqui que a gente desenhou aqui. Claro, não foi interessante porque perdeu a média de verde-limão, que é a média de 9 períodos, mas vamos analisar, né, o que vai acontecer nas próximas semanas. A gente espera que o ativo volte a negociar acima das médias mais importantes, mas sempre bom ficar atento. Trazendo os demais indicadores rapidamente, para quem gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar seu like. Nosso IFR ainda segue acima do nível de 50, por isso que ele está aqui o fundo verde, ou seja, ainda com um direcional mais altista, mas claro, a gente vem perdendo aqui força nas últimas semanas. Por hora o IFR da Cogna no 56, nosso DMI verde acima do vermelho ainda, a gente gosta de ver DMI verde positivo acima do vermelho, IFR acima do 50, atenção só que o ADX aqui já vem enfraquecendo por volta agora do nível de 28, interessante, pelo menos aqui manter acima de um nível de 25, 30, de preferência apontando para cima, para a gente entender que existe força, que existe uma tendência mais forte aqui no gráfico semanal de Cogna. Agora vamos continuar com a AR3. A AR3 é outro ativo que a gente costuma trazer, faz um tempo que eu não trago aqui no canal, vamos trazer aqui para vocês, ajustar o gráfico. Hoje, sexta-feira, dia 19 de janeiro, vamos trazer aqui a Aeris. A Aeris essa semana, queda de 6,74%, fechamos nos 83 centavos. Então vamos dar um zoom out aqui, faz tempo que a gente não traz o ativo. Olha só, trazendo o gráfico semanal. O ativo desde que começou a negociar aqui em semana 18 de outubro de 21, quando as médias pretas, as médias 50, começaram a ser desenhadas aqui em Aeris, o ativo nunca fechou acima das médias pretas. Olha só, as médias de 50, que é basicamente o equivalente às médias de 200 no diário. Para quem gosta de investir, pensar mais no longo prazo, é interessante quando o ativo também começa a ganhar essas médias de 50 no gráfico semanal. Por hora, as médias de 50 aqui no semanal da Aeris ainda estão bem distantes. Olha só, nosso exponencial de 50 no R$1,288, ou seja, R$1,2829. A aritmética de 50 no R$1,13, 13,5, ou seja, R$1,13, 1,1314. Por hora, a Aeris semanal continua abaixo de todas as médias, interessante. Deixa eu até virar o gráfico aqui. A gente vê um gráfico, por exemplo, quando está negociando, invertir o gráfico. Quando a gente vê o ativo trabalhando acima das médias e não abaixo das médias, porque a gente pode compreender como sendo uma tendência mais baixista. Nuvem de Shimoku no futuro vermelha, a nossa linha de atraso de Shimoku, a Chico Span, essa linha azul, sempre plotada a 26 períodos no passado, abaixo do preço, abaixo das nuvens, ainda seria um momento, um vendedor, ainda com uma tendência mais baixista. Claro, a ideia do nosso canal é estudar os indicadores, a gente vê uma fotografia do momento, mas não tem como adivinhar o futuro. Semana que vem pode abrir com gap de alta, pode ter uma semana avassaladora, mas o que a gente vê hoje ainda é o gráfico abaixo de todas as médias que a gente gosta de estudar. Chama a atenção também nossa, olha só, tivemos um candle interessante na semana de 11 de dezembro de 23, fechou acima da exponencial de 21, mas é o que a gente conversa aqui no canal, a gente gosta de preferência quando fecha acima da exponencial de 21 e também acima da média 20, ou seja, para quem estava simplesmente operando a exponencial de 21, pode até ter feito alguma compra aqui em Aeris, mas a gente gosta de ver quando fecha acima da exponencial de 21 e a média lenta aqui do nosso Shimoku. Interessante também que a semana passada bateu no R$1,02, olha só, eu vou dar um zoom aqui, o pavio bateu exatamente na média lenta de Shimoku, ou seja, rejeitou a nossa média aqui, também já era um sinal que não foi muito interessante rejeitar a média. A gente gosta de ver quando tem rompimento de média, para a gente acreditar, quem sabe, numa reversão, ou que o ativo comece a valorizar. Por hora, sem grandes novidades aqui no nosso gráfico com as médias. Vamos observar também nosso indicador. A gente observa, olha, vou trazer aqui para vocês, nosso IFR abaixo do nível de 50 desde a semana de maio de 2023. A gente gosta de ver mais o IFR compreender o nível de 50, 55, 60. A gente não vai estudar aqui tanto a questão da sobrecompra e da sobrevenda. A gente gosta de ver principalmente para qual lado está o mercado, está com mais uma força compradora ou força vendedora. Então a gente observa aqui, quando ele está vermelho para a gente, ele vai falar que tem uma força maior na ponta vendedora. Não é recomendação de compra ou venda, é apenas uma maneira de utilizar o indicador e de enxergar o mercado. Muitas vezes a gente acerta, muitas vezes a gente erra,
mas é a maneira como a gente gosta de ver o mercado. Então, o IFR aqui da L3 semanal, uma direção mais baixista desde a semana de maio de 23. Vamos ver maio de 23, quando que estava o ativo por volta aqui ainda na casa do 1,40, 1,50, 1,70. Pois a gente tem, por exemplo, perdeu todas as médias nesse candle de 26 de junho de 2023, ainda quando estava na R$ 1,33. A gente vê, por exemplo, o nosso IFR abaixo do nível de 50, fundo vermelho. Também a gente tem na semana de 26 de junho o DMI negativo cruzando com o positivo. Aqui já seria um momento de atenção, ou seja, a gente está com um momento de atenção desde esse candle aqui, na verdade, de junho de 23, quando o ativo ainda fechou no R$ 1,33. Poderia colocar teu stop na mínima dessa barra ou simplesmente já sair na abertura da vela seguinte, vai depender do seu operacional. A gente ainda em AL3 tinha a expectativa, quem sabe, de respeitar esse fundo anterior aqui por volta, se não me engano, era de R$ 1,10, deixa eu até ver, mínima, isso mesmo, de R$ 1,10. A gente acompanhou aqui, vela a vela quase, sempre que possível trago a AL3, por hora sem grandes novidades, mas é o que a gente fala aqui no canal. A qualquer momento o ativo pode ter algum movimento que faz o quê? O ativo está em queda e do nada ele começa a subir também, mas aqui a gente de preferência gosta de estudar as médias, então de preferência ficar a favor delas. De ponto positivo, a gente ainda vê um DMI positivo aqui, verde, acima do vermelho, desde a vela de 11 de dezembro, ou seja, olha só, o verde acima do DMI negativo. No entanto, nosso ADX apontando para baixo aqui no nível de 16, ou seja, não chega a ser um movimento de tendência. No entanto, se tem alguma coisa legal para falar em L3, de certa maneira a gente pode até considerar um movimento mais lateral aqui das últimas semanas, apesar de estar abaixo de todas as médias. O que a gente não gostaria de ver em AL3, o ativo, o seu DMI vermelho, deixa eu até dar um zoom aqui, essa linha cruzar acima do verde e essa linha preta, que é o ADX, começar a ganhar força, ou seja, indicar uma força na tendência baixista aqui. Vamos ver se o ativo pelo menos mantém esse DMI verde acima do vermelho, quem sabe no IFR começar a renovar topos, ganhar também o nosso nível de 50 e de preferência trabalhar aqui acima das médias do gráfico semanal, aqui o principal tempo gráfico do nosso canal. Retomando aqui, vamos ver as médias exatamente onde elas estão. Deixa eu até atualizar as médias. Exponencial de 21, média vermelha, está nos 93,2. Vamos colocar aqui 94 centavos. Temos também a primeira média aqui, Tenkan, média de 9 períodos no 91,5, que é a média rápida do nosso Shimoku. A gente sempre arredonda para cima. 0,92 é a rápida. E também temos a média lenta, que segue aqui no R$ 1,02. São as médias no semanal que a gente gosta de estudar para ver se o ativo está respeitando suas resistências, se ele está tentando algum tipo de rompimento. Não é recomendação de compra ou venda, é apenas uma forma de ver o mercado, de analisar a movimentação dos ativos. Se tiver algum acionista de AL3 quiser deixar algum comentário sobre o ativo, que espera da AL para esse 2024, sinta-se à vontade. E vamos continuar agora o vídeo com alguns destaques da semana. Ressalto sempre, são apenas estudos, não é recomendação de compra ou venda. Plano e plano, que a gente já trouxe algumas vezes aqui no canal. Olha só o que é um gráfico em franca tendência de alta. Não tem nem o que muito falar do gráfico. O que a gente observa aqui? O ativo está com um fechamento acima das nuvens e acima de todas as médias. Começou um movimento interessante aqui a partir da semana de 9 de janeiro de 2023, quando ele ainda estava nos R$ 3,88. Observe, o ativo fechou por muitas semanas acima de todas as médias, começa a perder a média de 9, perde todas as médias aqui mais importantes, ou seja, a média rápida, a média lenta e exponencial de 21, mas a partir da semana aqui, de 30 de outubro de 23, se eu me engano, eu trouxe até aqui o ativo nessa semana, foi na semana seguinte, o fechamento ainda nos R$ 9,55, começou a fechar acima de todas as médias, claro, perdeu a média de 9 aqui, não seria errado, para quem gosta de sair quando perde a de 9, não seria totalmente errado ter saído aqui, ou seja, teria comprado nos R$ 9,68 e teria saído nos R$ 10,53. Mas para quem continua na operação e gosta de conduzir pelas médias vermelhas, está dentro aqui da operação. Essa semana
Plano e Plano fechou nos R$ 11,94, alta de 11,22, retoma todas as médias, ou seja, um fechamento acima de todas as médias. Não quer dizer que vai continuar a subir, não quer dizer que vai começar a cair. O que a gente gosta de ver, de preferência, quando o ativo está puxando as médias para cima e fecha acima de todas as médias. Apenas atenção aqui que a média de 9 do Shimoku ainda não começou novamente a apontar para cima. Quando tiver, provavelmente, renovar esses R$ 12,17, ela vai começar a puxar para cima essa média, já que o Shimoku trabalha muito com a ideia de máximas e mínimas das últimas semanas, né? Então, interessante aqui, plano e plano, que a gente observa nos nossos indicadores. IFR acima do nível de 50 desde a semana de 30 de outubro, nosso DM verde acima do vermelho desde a semana de 23 de outubro. É verdade que o nosso ADX segue flat, aqui um pouco tímido ainda no nível de 26. Seria interessante começar também a demonstrar força no nosso ADX, mas de resto, o ativo aqui segue com um gráfico semanal bem bonito por hora, né? Se tiver algum acionista de plano e plano quiser deixar algum comentário, expectativas para o ativo nas próximas semanas, sinta-se à vontade. Vamos trazer também outro ativo, Boa Safra, Soja 3, fez uma semana interessante. Essa semana fechou nos R$ 16,40, alta de 3,93%, trazendo também alguns ativos que a gente não traz sempre, mas que estão aqui em franca tendência altista. Não quer dizer que vai continuar a subir, não quer dizer que vai começar a cair, mas o que a gente gosta de ver, sempre um ativo acima de preferência de todas as médias. Até trazer aqui, por exemplo, o que aconteceu nas últimas semanas de Soja 3. Olha só, a gente teve aqui um candle bem interessante na semana de 14 de agosto, poderia ter comprado na superação da máxima ou na abertura da semana seguinte. Se você fez alguma parcial, bacana, interessante às vezes fazer parcial, vai depender do seu operacional, mas se você fez alguma parcial, bacana. Se você não fez e entrou aqui, por exemplo, nos R$ 12,77, voltou tudo. E aqui teria que estopar, quando perde as nossas médias vermelhas, a gente de preferência estopa. Fez suporte na 50, na exponencial 50, é verdade, mas olha só, tivemos uma outra entrada aqui. Para quem não fez parcial, praticamente perdeu aqui R$ 1, mais ou menos. Uma nova entrada, puxou a média para cima. Bacana, fechamento acima de todas as médias. Vendo aqui nosso IFR, olha que interessante. Ele perdeu as médias, a linha roxa, mas não perdeu o nível de 50. Aqui isso é um tipo de sinal bem interessante aqui de se ver. Então, daria a segurança de comprar na abertura, está comprado desde os R$ 13,60. Simplesmente esperando médias Ishimoku. A nossa linha de atraso Ishimoku, a Chico Span, acima das nuvens, distante do preço, o que a gente gosta de ver, interessante. Aqui o gráfico Soja 3. No momento, a média rápida de Ishimoku está na região dos 14,93, um pouco distante, a média de 9, flat, interessante também quando ela segue apontando para cima. Vamos ver aí se o ativo vai continuar a renovar suas máximas ou não. Atenção apenas com o nosso IFR, aqui, olha só, entrou essa semana no nível de 70, ou seja, novamente no nível aqui de sobrecompra, mas o que a gente fala aqui no canal, a gente gosta mais de observar a tendência do ativo, a gente não vai conversar tanto sobre sobrecompra ou sobrevenda, mas sempre que tiver aqui na região aqui de sobrecompra, a gente traz também no nosso canal. O ADX interessante, ao contrário da plano e plano, o ADX apontando para cima, nível de 33, verde acima do vermelho, desde a semana de 24 de julho de 23. Então, para quem está simplesmente comprado por causa do DMI e do EFR, está comprado desde meados aí, basicamente, de 24, 31 de julho de 23. Comprado há muito tempo. Comprou ainda antes, até mesmo do rompimento da nuvem. Então é interessante, às vezes, combinar indicadores, ver como estão os indicadores. A gente gosta de ver indicadores, médias e trazer aqui muitos ativos também para vocês verem outras ações e como estão os gráficos. Porque muitas vezes a gente fica comprado apenas em um ativo e a gente acaba não estudando outros ativos. É interessante também dar uma variada nos estudos. Olha só atenção com Soja 3, que a gente tem uma máxima de abril de 21 nos 16,64. Vamos até deixar marcado aqui no nosso gráfico. Vamos colocar aqui 16,64 máxima. R$16,64, que foi da semana de IPO aqui da
Soja 3, abril de 21. Estamos aqui bem próximo da máxima histórica do ativo, pelo menos por essa série histórica que eu tenho aqui na plataforma. Vamos ver se o ativo vai lá renovar a sua máxima histórica ou não. Ativo que segue interessante aqui, para quem já está posicionado principalmente, né? E vamos encerrar nosso vídeo também com Caixa Seguridade, outro ativo que performou bem essa semana. Para quem gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no nosso canal e venha estudar aqui os gráficos com a gente. Olha só, um gráfico bem interessante. Caixa Seguridade semanal, fechamos R$ 13,78, alta de 3,92%. Pela série histórica que temos aqui, estamos na máxima histórica também do ativo. Quando começou a ficar interessante? Principalmente quando começa a fechar acima das nuvens. Olha só, janeiro de 23, ainda quando o ativo estava nos R$ 7,86. Lateralizou, barra robusta, barra forte, poderia comprar aqui stop embaixo da barra, por exemplo, teria comprado nos R$ 8,94. Quando perde a 9, pode fazer uma parcial ou sair integralmente, pode reentrar quando o ativo começa a puxar a média para cima. E para quem está conduzindo pela 9, do Ishimoku, a média rápida, a nossa média verde-limão, por exemplo, está comprado mais ou menos desde os R$ 10,19 e está comprado até hoje. Aqui comprou basicamente na semana de julho de 23. Acima de todas as médias, estamos um pouco distante, é verdade, das médias. Agora fica um pouco complicado para entrar pelas médias, mas o ativo segue com alta performance aí nas últimas semanas. Olha só que interessante, nosso DMI verde acima do vermelho. Desde janeiro de 23 aqui, nosso IFR acima do nível de 50, desde dezembro de 22, ou seja, o IFR há muito tempo comprado, entre aspas, acima do nível de 50. Nosso ADX chama a atenção que estamos aqui no nível de 74, muito forte, tendência muito forte aqui do Caixa Seguridade. Atenção que também estamos numa região de sobrecompra, nível IFR 87, mas é o que a gente conversa aqui no canal. Quando o ativo está com uma forte tendência, é normal também, uma forte tendência, seja altista ou baixista, ficar dentro da área de sobrecompra ou sobrevenda. Por isso que a gente gosta mais de ver o nível de 50, 60, para a gente entender para que lado está a força do movimento. Para cima, para baixo, de alta ou de baixa. Resolvi trazer aqui um ativo interessante, não é recomendação, é apenas para a gente ver, comparar os indicadores, comparar as médias, comparar onde está o preço dos ativos e a gente evoluir sempre nos estudos dos gráficos. Para quem gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, se quiser deixar algum comentário, sinta-se à vontade. Bom final de semana para todos, bons estudos, invistam sempre com responsabilidade e bons investimentos. Até um próximo vídeo.